Olá, queridos alunos, iniciamos hoje o quarto bimestre e esse é o primeiro aulão de História sobre a descolonização da África e da Ásia. Boa aula! O início do processo de descolonização da África e Ásia, ou seja, o momento em que territórios localizados nesses dois continentes conseguiram se libertar e conquistar a sua independência em relação à dominação, conquista e exploração exercidas pelas principais potências europeias ao longo da história, se deu principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Esse processo ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, pois as principais potências europeias que dominavam territórios na África e Ásia, mantendo seus impérios coloniais, estavam envolvidas na reconstrução e recuperação econômica de seus países e nas disputas da Guerra Fria. Nessa época, as regiões dominadas se aproveitaram desse momento para conquistarem sua independência, em que as aspirações dos povos africanos e asiáticos se intensificaram, movidos pela necessidade de impor mudanças socioeconômicas, pela negação da subserviência às grandes potências mundiais e contra o imperialismo e o racismo. No entanto, à medida que muitos territórios foram conquistando a sua independência, surgiu, tanto na África quanto na Ásia, um grupo de países com sérios problemas econômicos e sociais, que vieram de décadas de exploração imperialista. Em 1955, 29 países, na maioria asiáticos e 6 africanos, participaram da Conferência de Bandung, na Indonésia, com o objetivo de promoverem entre si, após a conquista da independência, a cooperação econômica e cultural e de constituir uma força política capaz de resistir às investidas colonialistas dos Estados Unidos e União Soviética no contexto da Guerra Fria. Esses países articularam-se para formar um bloco de países não alinhados aos Estados Unidos e nem à União Soviética, que se identificavam pelo passado de exploração e grande pobreza. Assim nascia o chamado Bloco do Terceiro Mundo. Essa expressão foi criada em 1952 e refere-se aos países pobres em virtude da opressão colonialista, contra a qual deveriam lutar até a transformação da ordem mundial. Estudaremos agora, nesse conteúdo, alguns conflitos que marcaram o processo de descolonização, começando pela Ásia, com a independência da Índia, passando pela África e, finalmente, o Oriente Médio. O movimento de descolonização e libertação da Índia teve como principal líder Mahatma Gandhi. Ele defendia a independência do país, que era dominado pela Inglaterra, por meio de uma resistência pacífica, através de atos de desobediência civil e ações não violentas contra os ingleses. Mahatma Gandhi também questionava o milenar sistema de castas, rígido sistema de divisão social na Índia, denunciando as péssimas condições em que viviam as camadas menos privilegiadas da população. Pregava ainda a tolerância a todas as religiões existentes no território indiano, como o islamismo, o hinduísmo e o budismo. O movimento pela independência envolveu a maioria dos indianos, que realizavam protestos não violentos que se davam através de greves, passeatas, boicotes aos produtos ingleses, atitudes que acabaram obrigando os colonizadores ingleses a abandonarem gradualmente a Índia. Mesmo com a conquista da independência em relação aos ingleses em 1947, cresceram as rivalidades étnico-religiosas entre grupos muçulmanos e hinduístas, que acabaram levando à divisão do país. Após a conquista da independência, surgiram 3 países: Índia, majoritariamente hinduísta, Paquistão com o islamismo e o Sri Lanka budista. Por causa dos conflitos religiosos, Mahatma Gandhi, em 1948, foi assassinado. Ao longo do tempo, as tentativas governamentais para evitar a generalização dos conflitos e amenizar as constantes ameaças de fragmentação não têm sido suficientes para reverter a grave crise social.
Em contrapartida, desde 1990, a Índia vem apresentando o continuado crescimento econômico e modernização tecnológica, na qual a área de informática é um exemplo. Um outro exemplo de processo de descolonização foi da África do Sul, que também foi dominada pela Inglaterra e conseguiu conquistar a sua independência em 1948 e passou a ser governada por uma minoria branca que estabeleceu no país uma política segregacionista denominada de apartheid, que marcou a história da África do Sul. A palavra apartheid significa separação. Essa política segregacionista impedia que negros fossem proprietários de terras e tivessem participação na política. Eram obrigados a viver em zonas residenciais segregadas e o casamento entre brancos e negros era considerado ilegal. Durante décadas, a oposição política ao apartheid foi liderada pelo Congresso Nacional Africano, CNA, organização negra criada em 1912. Entre 1950 até 1980, intensificou a ação contestatória da maioria negra contra o regime estabelecido. Tais manifestações foram violentamente reprimidas pelo governo. A partir de 1989, diante das pressões, o presidente Frederic de Klerk adotou medidas efetivas de integração do negro à sociedade sul-africana. Em 1990, o CNA foi legalizado e seu principal líder, Nelson Mandela, preso havia mais de 27 anos, foi libertado. Em 1991, o presidente de Klerk reformulou a Lei de Terra, que reservava 87% das propriedades à minoria branca, a Lei Residencial, colocando fim ao critério racial na definição dos bairros, e a Lei de Registro da População, que definia grupo racial para cada cidadão. Em 1992, um plebiscito organizado pelo governo e restrito ao eleitorado branco revelou que 70% dos votantes eram favoráveis à extinção do Estado segregacionista, ou seja, o fim do apartheid. Em 1993, firmaram-se mudanças importantes na Constituição sul-africana, com os negros conquistando o direito do voto e de representação no governo. Chegava ao fim, pelo menos no papel, o regime do apartheid. Em 1994, Mandela elegeu-se presidente da África do Sul, o primeiro governante negro do país. Já em relação aos conflitos no Oriente Médio, quando nós falamos do nome Oriente Médio, esse nome foi consagrado pelos ingleses no início do século XX, para denominar o território que se estende do Mar Mediterrâneo à Índia, área então controlada em sua maioria pelo Império Britânico. O Oriente Médio possui inúmeras jazidas petrolíferas e está estrategicamente posicionado entre 3 continentes. Nas últimas décadas, têm sido permanentes os conflitos deflagrados na região por diferenças religiosas e étnico-culturais. Colaboraram para isso também disputas territoriais pela supremacia local, inclusive com a participação intensa das potências internacionais. Essa situação transformou a região em uma das mais tensas do planeta após a Segunda Guerra Mundial. Um dos conflitos mais marcantes do Oriente Médio é a chamada questão palestina, que são os confrontos entre árabes e judeus pelo controle da Palestina. Da diáspora até a criação do Estado de Israel em 1948, os judeus permaneceram espalhados pelo mundo, sem um território próprio, formaram uma nação sem Estado. No final do século XIX, o jornalista Theodor Herzl liderou a formação do chamado movimento sionista, que tinha como objetivo criar um Estado judeu independente na região da Palestina. Contudo, essa região estratégica, localizada entre o Mar Mediterrâneo e a Ásia, já estava ocupada desde o século VII pelos árabes, que foram submetidos a diferentes domínios. Após o término da Primeira Guerra Mundial, a então Palestina foi submetida à jurisdição britânica, que apoiou a criação da pátria judaica, estimulando a emigração de judeus para lá. Desde então, os choques entre palestinos e judeus só se intensificaram.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a população judia sofreu inúmeras perseguições na Europa. Nos campos de concentração e extermínio nazista, morreram cerca de 6 milhões de judeus. Além disso, na época da guerra, os árabes apoiaram as potências do eixo, e isso gerou mais conflitos entre judeus e palestinos. Com a vitória do grupo dos aliados na Segunda Guerra Mundial, os ingleses deixaram a cargo da ONU a tarefa de resolver a questão palestina. Em 1947, a ONU recomendou a divisão da Palestina e em 1948 foi criado o Estado de Israel, com a divisão da Palestina, recebendo o repúdio dos países árabes. Desde então, eclodiram diversos conflitos, no qual os palestinos obtiveram apoio dos países árabes e o governo de Israel, por sua vez, contou com a ajuda norte-americana para organizar-se militarmente. Os árabes foram apoiados pela OLP, Organização pela Libertação da Palestina, liderada pela Arábia Saudita de Yasser Arafat. Os israelenses, ao longo do tempo, foram ocupando territórios árabes na Palestina e vários acordos de paz foram realizados, principalmente quando esbarraram na posse da cidade de Jerusalém. Uma das regiões mais problemáticas do conflito é a chamada Faixa de Gaza, no qual a maioria da população é palestina e que constantemente é dominada por israelenses. Um outro conflito marcante no Oriente Médio foi a Guerra do Golfo em 1991, no qual os Estados Unidos liderou uma coalizão de 28 países contra o Iraque, pois eles condenaram a ação do Iraque de invadir o Kuwait sob a acusação da queda dos preços do petróleo no mercado internacional, que estava prejudicando a economia do Iraque durante o governo de Saddam Hussein. O Iraque então foi derrotado. Desde esse episódio, o principal objetivo dos Estados Unidos era derrubar o governo de Saddam Hussein, dando início à Guerra do Iraque em 2003, que mesmo com a prisão e execução de Saddam Hussein pelo governo norte-americano em 2006, os confrontos não diminuíram. A Guerra do Iraque acabou em 2011 com a retirada das tropas dos Estados Unidos no governo do presidente Barack Obama. Bom, queridos alunos, espero que tenham gostado do tema. Bons estudos e até a próxima aula.